Fala pessoal, aqui é o pastor Jacob com mais um vídeo para você, para o seu crescimento e meditação, para a sua vida espiritual. E eu vim aqui hoje gravar esse vídeo para compartilhar o que eu aprendi, o que eu estudei aqui e Deus ministrou meu coração e eu achei incrível. Lá no livro de Lucas, capítulo 14, verso 26, quero falar para vocês sobre o discipulado de Cristo. Está escrito assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs e até mesmo sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E aí nós entramos nessa meditação, nesse pensamento, eu entrei nesse pensamento e tenho certeza que há vários outros textos que diz que nós temos que amar e cuidar da nossa família, nossa esposa, dos nossos filhos e nossos pais, honrar a mãe. E eu entendo que esse texto não é uma chamada para nós abandonarmos, para nós deixarmos a nossa casa, deixarmos a família. Essa é uma chamada para que Ele seja o mediador entre você e todas as pessoas à sua volta. Eu vi lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 a 6, está escrito: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então Jesus já tem a figura de mediação, de mediador. Ele já é essa pessoa que faz essa ligação entre você e o Pai. E eu sempre achei que era só esse entendimento. Mas quando eu estava lendo o texto, eu fui entendendo que o discipulado de Cristo nos chama para colocar Ele em nossos relacionamentos. Então, se eu vou me relacionar com você, primeiro eu tenho que ver Ele, olhar para Ele, ver Cristo, para depois ver você. Com base de qual texto? Nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 25, no verso 34, a Bíblia diz assim, 34, olha que interessante isso aqui: então dirá o rei aos que tiverem à de sua direita: vinde benditos de meu Pai. Olha que incrível. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Estive enfermo, me visitaste. Preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou com sede demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e fomos ver-te? Ao que lhe respondeu Cristo, o rei. Está escrito assim: responderam o rei: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então tudo aquilo que nós vamos fazer para as pessoas, tudo aquilo que nós vamos fazer dentro da nossa família, para a esposa, para o marido, para os filhos, nós precisamos entender que eu tenho que ver primeiro Ele. Ele se colocou no lugar das pessoas. E por que eu tenho essa certeza em o meu espírito que Deus está me ministrando? Porque não tem como se relacionar e ter um relacionamento duradouro com as pessoas sem os princípios de perdoar, amar, cuidar, relevar e tantos outros. Agora, como que eu vou perdoar uma pessoa que me ofende? Quando eu olho para Ele, porque a Bíblia diz que Ele nos perdoou primeiro, Ele nos amou primeiro. Então isso é muito poderoso. E tem até um exemplo muito interessante lá no livro de Gênesis, capítulo 22, quando Abraão é chamado por Deus para entregar o seu filho Isaac. Eu acho isso muito incrível, porque foi uma chamada muito desafiadora. Abraão amava muito Isaac, era o filho da promessa, e ali Deus chama Abraão a sacrificar Isaac. Abraão toma a decisão, e ali, com certeza, primeiro isso foi dentro do coração dele. Primeiro ele vai sacrificando dentro do coração dele, para ele tomar a ação de fé, porque é de dentro para fora. Ele sobe ao monte, quando está subindo, o filho pergunta: pai, cadê a oferta? E ele diz: Deus provê. E ali, quando ele vai sacrificar, Deus diz: não precisa, Abraão, porque eu já vi quem você é.
E ali, quando ele olha para o lado, ele vê um cordeiro. E eu achei isso lindo que Deus me falou. Deus me ensinou no meu coração e eu aprendi. A partir daquele momento, entre Abraão e Isaac, tinha o cordeiro. Nunca mais Abraão esqueceu que Deus proveu o cordeiro no relacionamento entre ele e o seu filho. Ele salva Isaac no seu coração e não terá mais como Abraão olhar para Isaac sem primeiro olhar para o cordeiro. E eu desafio você nessa mentalidade, nesse entendimento. Você vai se relacionar com sua esposa, olhe para Jesus. Você vai se relacionar com seu pastor, olhe primeiro para Jesus. O que é que Jesus está vendo? Porque para você seguir uma pessoa, quando ele fala assim, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como seguir olhando para várias pessoas, só tem como você seguir olhando para uma pessoa. Então você não pode tirar os olhos de Jesus, você não pode tirar os olhos dele. O discipulado de Cristo, o discipulado de Jesus Cristo é para que você olhe para ele, primeiro para ele, acompanhe ele e todos os relacionamentos que você tiver, veja primeiro Jesus, olhe primeiro para ele, para você sempre ter uma atitude de perdoar, de amar, de cuidar, de benevolência, de bondade, de dar, né? Como a Bíblia diz, né? Se alguém te pede uma milha, você vai duas, Jesus falou. E a gente vai duas, não é muitas vezes porque a pessoa merece, a gente vai duas porque Cristo andou duas comigo. A gente perdoa porque Cristo me perdoou. A gente ama porque Cristo nos amou primeiro. Então, quando você tiver esse entendimento, que Cristo vem primeiro, que os seus olhos devem olhar para Cristo e que o discipulado de Jesus é esse chamado, ele ser mediador em tudo que você faz, com todos que você se relaciona, a sua vida vai ser abençoada. E eu declaro sobre você, eu compartilho esse conhecimento para abençoar a sua vida. Eu declaro sobre você a bênção do Senhor e que os seus olhos estejam da onde vem o seu socorro, estejam no alto, estejam no Senhor. Antes de você se relacionar, pai, mãe, filho, toda a sua família, todas as pessoas, primeiro você olhe para Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente. Se te edificou esse conteúdo, esse conhecimento, a palavra de Deus nesse vídeo, que você deixe o seu like e ajuda aí esse canal crescer para abençoar as pessoas no Japão e nas nações da terra. Um grande abraço, Pastor Jacob da Sola Church no Japão. Deus abençoe.